Ela, Laura, de 32 anos, encarava o interior da geladeira com o tipo de desespero silencioso que se torna um companheiro constante na pobreza. O aparelho, velho e amarelado, era um espelho de sua vida, vazio, frio e emitindo um zumbido baixo e cansado, como um suspiro de derrota. A única coisa que quebrava a brancura desoladora era uma jarra com um resto de água e meia maçã, guardada para o lanche de Lucas. Do lado de fora da cozinha, a voz doce e inocente de seu filho de 3 anos a chamou, um som que era ao mesmo tempo sua razão de viver e a causa de sua angústia presente. Mamãe, cadê meu leite? A pergunta, tão simples e pura, atingiu Laura com a força de um golpe físico. Leite, uma necessidade tão básica, um conforto tão elementar, e ela não podia provê-lo. As lágrimas que ela vinha segurando com tanta força ameaçaram transbordar, quentes e amargas. Ela fechou a porta da geladeira lentamente, o clique suave soando como uma sentença final. Foi então, ao se virar e passar os olhos pelo seu minúsculo apartamento, que seu olhar recaiu sobre a pequena caixa de veludo gasta em cima da cômoda. Dentro dela, repousava o último vestígio de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa, a última peça de valor material que possuía, a aliança de ouro. O símbolo de uma promessa quebrada, de um amor que a abandonou da forma mais cruel, mas que, ironicamente, era agora sua única esperança para aplacar a fome de seu filho. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Engolindo o nó na garganta, Laura caminhou até a cômoda, seus pés descalços mal sentindo o chão frio de linóleo. Suas mãos tremiam ao pegar a pequena caixa. Abri-la foi como abrir uma ferida antiga. Lá estava ela. A simples faixa de ouro polido, ainda brilhante, imune à decadência que havia consumido o resto de sua vida. Na parte interna, a gravação que ela sabia de cor. VL para sempre. Uma mentira. Uma piada cruel do destino. Vinícius e Laura. O para sempre deles havia durado pouco mais de 2 anos. Ele a deixara sem uma explicação plausível, apenas com palavras vagas sobre precisar de espaço e coisas que ela não entenderia, deixando-a com o coração em pedaços e, sem que ele soubesse, com uma pequena vida começando a se formar dentro dela. Lucas, seu Lucas, sua luz, a única coisa boa que restou daquele naufrágio. O peso da aliança em sua palma era desproporcional ao seu tamanho. Carregava o peso de sonhos desfeitos, de noites insones, de uma gravidez solitária e do medo constante que a acompanhava desde então. Vender aquela peça era como vender o último fragmento de sua identidade passada, a Laura que um dia acreditou em contos de fadas e em finais felizes, mas a imagem do rostinho de Lucas, esperando por seu leite, era mais poderosa do que qualquer fantasma. Com uma resolução forjada no mais puro amor materno, ela fechou os dedos sobre o anel. O calor do metal contra sua pele era um lembrete ardente. Ela o venderia. Pelo seu filho, ela faria qualquer coisa. Vestindo seu casaco mais grosso, embora já puído e incapaz de barrar completamente o vento cortante de julho, Laura saiu para a rua. O céu de São Paulo estava cinzento e pesado, prometendo uma chuva que só tornaria tudo mais melancólico. Ela segurava as alianças dentro do bolso fechado, o metal frio contra seus nós dos dedos. Cada passo em direção ao centro da cidade era uma batalha contra a vergonha e a humilhação. Ela se sentia exposta, como se cada pessoa que passava por ela pudesse ver sua falha, seu desespero. As vitrines das lojas exibiam uma prosperidade que parecia zombar de sua situação. Mulheres bem vestidas riam, carregando sacolas de compras, vivendo em um universo paralelo ao seu. Laura abaixou a cabeça, focando apenas no movimento de seus próprios pés, um passo de cada vez. Ela não sabia exatamente para onde ir. Lembrou-se de ter visto algumas joalherias e lojas de compra e venda de ouro na região da rua direita. Era um lugar movimentado,
onde ela poderia se misturar à multidão e, com sorte, passar despercebida. Depois de quase 40 minutos de caminhada, o cansaço e o frio já impregnados em seus ossos, ela avistou uma loja com uma fachada discreta, mas elegante. As letras em um tom de bronze polido diziam V.L. Joalheiros. Por um instante, a sigla a fez parar. Seu coração deu um solavanco doloroso. V.L. As mesmas iniciais gravadas em seu anel. Que ironia tola, pensou ela, atribuindo a coincidência macabra do destino. Era apenas um nome, nada mais. Tomando uma respiração profunda, ela empurrou a pesada porta de vidro e entrou. O som de um sino suave anunciando sua chegada. O interior da loja era silencioso e climatizado, um contraste gritante com o caos barulhento da rua. O ar cheirava a produtos de limpeza caros e um leve perfume amadeirado. Um jovem bem apessoado de terno e com um sorriso profissional estava atrás de um balcão de vidro reluzente. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Disse ele, com uma polidez que fez Laura se sentir ainda mais inadequada em suas roupas simples. Bom dia, gaguejou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Eu gostaria de vender uma peça. O sorriso do rapaz não vacilou, mas seus olhos fizeram uma varredura rápida e quase imperceptível sobre a aparência de Laura. Ele estava acostumado. Pessoas em apuros eram clientes frequentes. Claro. Por favor, pode me mostrar? Com as mãos ainda trêmulas, Laura tirou a aliança do bolso e a colocou sobre o veludo preto do balcão. O ouro brilhou sob as luzes embutidas, parecendo mais valioso e mais doloroso do que nunca. O rapaz pegou a peça com uma pinça, examinou-a com uma lupa de joalheiro, verificando a marcação do ouro. Ouro 18 quilates de boa qualidade. Ele murmurou, mais para si mesmo. Posso pesá-la? Laura apenas assentiu, incapaz de falar. Ela observou enquanto ele colocava a aliança em uma pequena balança digital. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela só queria que aquilo acabasse para que pudesse sair correndo, comprar o leite de Lucas e se esconder do mundo. O rapaz fez alguns cálculos em uma calculadora. Bem, com base no peso e na cotação atual do ouro, podemos oferecer... Ele hesitou, olhando para ela. Preciso da aprovação do meu chefe para o valor final. Ele gosta de avaliar pessoalmente as peças de ouro maciço. O Sr. Vinícius está no escritório. Um momento, por favor. O nome a atingiu como um raio. Vinícius. Não podia ser. Seu corpo inteiro gelou. A sala pareceu girar. Era um nome comum, ela disse a si mesma, tentando desesperadamente acalmar o coração que batia descontroladamente contra suas costelas. Era uma coincidência horrível, mas apenas isso. Ela prendeu a respiração enquanto o rapaz se virava e batia levemente em uma porta de madeira escura nos fundos da loja. Senhor Vinícius, poderia vir aqui um instante? Temos uma peça para a avaliação final. A porta se abriu e o tempo parou. O homem que saiu do escritório não era um estranho. Era mais velho, claro. Os 4 anos haviam lhe dado uma maturidade que se assentava bem em seus ombros largos. Ele usava uma camisa social azul clara, de corte impecável, e um relógio caro brilhava em seu pulso. Os cabelos escuros estavam um pouco mais curtos, mas os olhos eram os mesmos. Aqueles olhos castanhos profundos que um dia a olharam com tanto amor e que no final a olharam com uma piedade fria que a quebrou. Era ele, Vinícius, o seu Vinícius, o homem que prometera-o para sempre e a deixara no meio do caminho. Seus olhos se encontraram através do espaço da loja. O sorriso profissional de Vinícius congelou em seus lábios. A cor sumiu de seu rosto. Ele parou no meio do caminho, o corpo rígido como uma estátua. Em seus olhos, Laura viu um turbilhão de emoções. Choque, incredulidade e algo mais. Algo que ela não conseguia decifrar. Do seu lado do balcão, Laura sentia como se o chão tivesse sido arrancado de sob seus pés. O ar se tornou rarefeito, difícil de puxar para os pulmões. Era um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. O jovem funcionário, alheio à tensão monumental que preenchia o ar, olhou de um para o outro confuso. Senhor, está tudo bem? Vinícius não o ouviu. Seu olhar estava cravado em Laura. Ele deu um passo à frente, hesitante, como se aproximasse de uma aparição.
Sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro rouco, carregado de uma incredulidade que ecoava pela loja silenciosa. Laura, ele disse, e o som de seu nome naqueles lábios depois de tanto tempo foi a coisa mais dolorosa que ela já ouvira. Ele moveu os olhos para o balcão, para a pequena peça de ouro que brilhava entre eles. Ele a reconheceu instantaneamente. A aliança que ele mesmo colocara em seu dedo no dia em que se casaram. A promessa. A mentira. A sigla V&L da sua loja de repente adquiriu um significado terrível e irônico. Ele olhou de volta para o rosto dela, para os olhos marejados, para as roupas gastas, para a palidez de seu rosto, e a compreensão começou a se desenhar em suas feições, lenta e horrivelmente. Ele não estava apenas olhando para sua ex-esposa. Ele estava olhando para uma mulher no limite do desespero, vendendo o último símbolo do amor deles para sobreviver. E o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito, cheio de tudo o que nunca foi dito, de todas as perguntas que nunca foram respondidas e da dor de um passado que acabara de colidir violentamente com o presente. O silêncio na V&L Joalheiros era uma entidade viva, pesada e vibrante, preenchida pelo choque mútuo. O jovem funcionário, cujo nome era Rafael, finalmente percebeu que estava testemunhando algo profundamente pessoal e recuou um passo, baixando os olhos e fingindo organizar alguns papéis, dando-lhes um espaço que nenhum deles sabia como usar. Os olhos de Vinícius percorreram o rosto de Laura, catalogando as mudanças que os 4 anos haviam esculpido. Havia linhas de cansaço ao redor de seus olhos que não existiam antes, uma magreza em suas bochechas que falava de refeições puladas e uma aura de fragilidade que substituíra a vibração e a alegria que ele tanto amara. A culpa, imediata e avassaladora, o atingiu como uma onda gelada. O que você está fazendo aqui, Laura? Ele conseguiu perguntar, a voz ainda um sussurro. A pergunta era estúpida, a resposta estava brilhando no balcão entre eles, mas era tudo o que seu cérebro chocado conseguia formular. Laura, por sua vez, sentia uma fúria gelada começando a substituir o choque inicial. A raiva era um escudo bem-vindo contra a dor e a humilhação. Como ele ousava? Como o universo ousava ser tão cruel a ponto de colocá-lo ali, como o dono próspero de uma joalheria, no exato momento em que ela estava no fundo do poço? Ela ergueu o queixo, uma faísca de seu antigo orgulho brilhando em seus olhos. Acho que é óbvio, ela respondeu a voz cortante. Estou vendendo uma joia. É o que as pessoas fazem neste tipo de estabelecimento, não é? A dureza em seu tom o fez recuar. Ele merecia aquilo. Sabia disso. Mas não tornava mais fácil. Laura, por favor. Ele começou dando um passo em direção a ela. Vamos conversar no meu escritório. Ele olhou para Rafael. Rafael, cuide da loja. Eu já volto. Não há nada para conversar, disse Laura, dando um passo para trás em direção à porta. Apenas me diga o valor e eu irei embora. Eu não vou comprar a sua aliança, disse Vinícius, a voz firme pela primeira vez. Ele contornou o balcão, seu movimento rápido e decidido. Ele pegou a aliança e a empurrou de volta para a mão dela, fechando os dedos dela sobre o metal com uma gentileza que a desarmou. Mas você não vai sair daqui assim. Por favor. 5 minutos. Seu toque, o calor de sua mão envolvendo a dela, enviou uma corrente elétrica através de seu corpo. Era familiar e estranho ao mesmo tempo. Contra seu melhor julgamento, contra cada fibra de seu ser que gritava para ela correr, ela se viu assentindo. A verdade era que ela estava exausta demais para lutar. E no fundo de seu coração, uma parte dela, uma parte que ela odiava, queria respostas. Ele a guiou até o escritório nos fundos, um cômodo tão luxuoso quanto o resto da loja. Uma grande mesa de mogno, cadeiras de couro, um tapete persa. Na parede, havia fotos de designs de joias e certificados. O contraste com seu pequeno apartamento em um bairro esquecido era tão gritante que a fez sentir náuseas. Ele fechou a porta e apontou para uma das cadeiras. Ela permaneceu de pé. Sente-se, por favor, ele pediu. Ela cruzou os braços, a aliança ainda apertada em sua mão. Eu não vou demorar. Vinícius passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração e angústia que ela conhecia bem. Ele parecia perdido. Eu não sei o que dizer. Eu nunca imaginei te encontrar assim.
Assim como, Vinícius. Ela cuspiu. Pobre? Desesperada? É uma surpresa que a mulher que você abandonou sem um tostão não tenha virado uma executiva de sucesso? Cada palavra era uma facada, e ele as absorvia, sabendo que merecia cada uma delas. Não foi assim, Laura. Foi complicado. Complicado? Ela riu, um som sem alegria. Você me deixou com uma desculpa esfarrapada, desapareceu da minha vida, e agora é o dono de uma joalheria chique. Parece bem simples para mim. Foi nesse momento que a memória do passado o assaltou. Não como uma lembrança distante, mas como uma cena vívida se desenrolando diante de seus olhos. Ele se viu de volta à antiga casa de seus pais. O cheiro de desinfetante de hospital pairando no ar. Seu pai, um homem que já fora forte como um touro, estava deitado na cama pálido e frágil, consumido por uma doença implacável. A empresa da família, uma construtora que seu avô fundara, estava à beira da falência, vítima de má gestão e de um sócio traiçoeiro. Vinícius, com apenas 30 anos, tinha o peso do mundo em seus ombros. E então veio a oferta. A família de Sofia, uma rica herdeira de um império imobiliário, ofereceu a salvação. Eles injetariam capital, salvariam a empresa, mas havia uma condição. Um contrato que ia além do papel. Vinícius teria que se casar com Sofia, unindo as duas famílias e os dois negócios. Ele se lembrava do olhar desesperado de seu pai. É o único jeito, meu filho, dissera o velho, a voz um fiapo. Prometa-me. Prometa-me que não vai deixar o legado do seu avô virar pó. Ele amava Laura com cada fibra de seu ser. A ideia de deixá-la era como arrancar um membro. Ele tentou encontrar outra saída. Passou noites em claro, analisando planilhas, implorando aos bancos, mas todas as portas se fechavam. Ele se viu encurralado entre o amor de sua vida e a promessa a seu pai moribundo. Ele fez a escolha que o destruiu por dentro. Decidiu que a deixaria. Ele não podia arrastá-la para aquele inferno, para a humilhação da falência ou para o escândalo de um noivado forçado. Ele planejou contar a ela, explicar tudo, implorar por seu perdão, talvez pedir que ela o esperasse. Mas o destino, ou sua própria covardia, interveio. Numa tarde, Laura foi visitá-lo de surpresa no escritório. E o que ela viu foi ele e Sofia debruçados sobre plantas e contratos, rindo de algo que ela dissera. Para Laura, a imagem era inequívoca. Intimidade, cumplicidade, traição. A dor em seus olhos quando ela o confrontou naquela noite foi tão intensa que ele não conseguiu falar a verdade. Como ele poderia dizer, eu vou te deixar para me casar com outra por dinheiro e por uma promessa? Parecia sórdido, grotesco. Então, ele usou palavras vazias, desculpas que só a machucaram mais. Ele a viu se quebrar diante dele, e uma parte dele se quebrou junto. Ele partiu no dia seguinte, acreditando tolamente que estava a protegendo da verdade feia, sem perceber que a incerteza e a sensação de não ser suficiente eram infinitamente piores. O negócio com a família de Sofia, no final, nem mesmo se concretizou. Disputas internas fizeram tudo ruir meses depois, mas já era tarde demais. Ele estava sozinho, Laura havia desaparecido, e ele teve que se reerguer das cinzas por conta própria, carregando uma culpa que o consumia. De volta ao presente, a dor daquela lembrança estava estampada em seu rosto. Laura, eu era um covarde, ele disse, a voz embargada. Eu estava com problemas sérios com minha família, meu pai. Eu achei que estava te protegendo. Foi a decisão mais estúpida e mais dolorosa da minha vida. Laura o encarou, o coração ainda duro. Eram apenas palavras. Palavras ditas 4 anos tarde demais. Você me deve mais do que isso, Vinícius. Mas honestamente eu não quero ouvir. Eu só quero ir para casa. Ela se virou para sair. Espere, ele disse, a voz agora com um tom de urgência. Deixe-me pelo menos te levar. Onde você está morando? Ela hesitou. A última coisa que queria era que ele visse a pobreza em que ela vivia. Mas a ideia de caminhar por mais 40 minutos no frio era insuportável. Não precisa, disse ela. Eu insisto, ele disse já pegando as chaves do carro de cima da mesa. Eu te trouxe para essa situação. O mínimo que posso fazer é te tirar dela. Sua determinação era inabalável. Derrotada, ela assentiu. A viagem de carro foi um exercício de tensão e silêncio.
Ele dirigia um sedã de luxo, o cheiro de couro novo preenchendo o espaço entre eles. Ele tentava fazer perguntas neutras. Como você tem passado? Você continuou trabalhando com design? Ela respondia com monossílabos, olhando fixamente pela janela, vendo os bairros ricos darem lugar a áreas mais simples e, finalmente, a periferia onde ela morava. Quando ela apontou para o prédio de apartamentos desgastado, com a pintura descascada e as janelas desalinhadas, ela viu o maxilar dele se contrair. Ele estacionou o carro e o silêncio voltou, mais pesado do que nunca. É aqui, disse ela já com a mão na maçaneta, ansiosa para fugir. Laura, aceite um pouco de dinheiro, ele disse tirando a carteira. Por favor, não por mim, mas... Eu disse que não. Ela o cortou, a humilhação a sufocando. Eu não quero sua caridade. Ela abriu a porta e saiu, batendo-a com mais força do que o necessário. Ela só queria que ele fosse embora, que a deixasse em paz com os cacos de sua vida. Mas ele não foi. Ele desligou o carro e saiu também, seguindo-a a uma distância respeitosa. O que você está fazendo? Ela perguntou, virando-se para ele na entrada do prédio. Eu só quero ter certeza de que você vai ficar bem, ele respondeu, os olhos cheios de uma preocupação que ela não queria aceitar. Foi então que a porta do apartamento dela, no térreo, se abriu. Uma vizinha, uma senhora idosa chamada Dona Elvira, a quem Laura às vezes pedia para olhar Lucas por alguns minutos, apareceu no corredor. E segurando em sua mão, estava um menininho de cabelos escuros e encaracolados e grandes olhos castanhos, que se iluminaram ao ver sua mãe. Mamãe! Gritou o menino, soltando a mão da senhora e correndo em direção a Laura. Laura se ajoelhou, o coração se enchendo de amor e alívio ao abraçar seu filho. Oi, meu amor, você se comportou? Sim, a vovó Elvira me deu biscoito, ele disse animado. Laura sorriu e agradeceu à vizinha, que voltou para seu próprio apartamento. Quando ela se levantou com Lucas em seu colo, ela se virou e encontrou o olhar de Vinícius. Ele estava paralisado, congelado no lugar. Seu rosto estava desprovido de toda a cor. Seu olhar não estava nela, mas no menino em seus braços. Ele olhava para os cachos escuros, para o formato do nariz, para o queixo pequeno e, acima de tudo, para os olhos. Aqueles grandes e expressivos olhos castanhos. Eram uma réplica exata dos seus. Eram os olhos que ele via no espelho todas as manhãs. O mundo de Vinícius se inclinou em seu eixo. A matemática era simples e brutal. 4 anos desde que ele a deixara. A idade aparente do menino, a semelhança inegável, esmagadora. Era como se olhar para uma versão em miniatura de si mesmo. O ar foi sugado de seus pulmões. Ele olhou de Lucas para Laura, o rosto dela agora pálido de pavor, ao perceber o que estava acontecendo na mente dele. Uma pergunta se formou em seus lábios. Uma pergunta cujo som ele temia, cuja resposta ele sabia que mudaria tudo, para sempre. Laura, ele sussurrou, a voz quebrada. O mundo inteiro se resumindo àquele corredor sombrio e à revelação que estava prestes a despedaçá-lo. Ele não conseguiu terminar a frase, mas a pergunta pairava entre eles, terrível e transformadora. Ele é meu filho? A pergunta de Vinícius pairou no ar mofado do corredor, carregada com o peso de anos de silêncio e segredos. Laura sentiu o corpinho de Lucas se apertar contra ela, alheio à tempestade emocional que se formava ao seu redor. Naquele instante, ela teve a opção de mentir. Poderia negar, criar uma história, protegê-lo da verdade e proteger a si mesma de mais dor. Mas ao olhar para o rosto de Vinícius, um rosto que era uma máscara de choque, dor e uma esperança aterrorizada, ela soube que não podia. A verdade estava ali, nos olhos de seu filho. Mentir seria inútil, e de certa forma seria uma injustiça com Lucas. Com um suspiro que pareceu carregar todo o cansaço de sua alma, ela assentiu lentamente. Uma única lágrima, que ela não conseguiu segurar, escorreu por seu rosto. Sim, Vinícius. Sua voz foi quase inaudível. O nome dele é Lucas, e ele é seu filho. A confirmação a atingiu como uma força física. Vinícius cambaleou para trás, apoiando-se na parede para não cair. As pernas pareciam ter perdido a força. Um filho. Ele tinha um filho. Um filho de 3 anos que ele nunca soube que existia. Um turbilhão de imagens e emoções o assaltou.
Laura grávida e sozinha. Laura dando à luz sozinha. Laura lutando para alimentar o filho deles enquanto ele construía um império de joias, lamentando sua própria solidão egoísta. A culpa que ele carregava há anos se transformou em um monstro, uma criatura com garras que rasgava seu interior. Ele olhou para Lucas, que agora o encarava com uma curiosidade infantil, e sentiu seu coração se quebrar e se reconstruir em algo completamente novo. Eu não sabia, ele balbuciou, as palavras inadequadas, patéticas. Laura, eu juro por Deus, eu não sabia. Como poderia? Ela respondeu, a amargura ainda tingindo sua voz. Você não estava lá. Ela se virou e abriu a porta de seu apartamento. Temos que entrar, está frio. Vinícius a seguiu para dentro, o choque ainda o deixando atordoado. O apartamento era ainda menor e mais desgastado por dentro. Um único cômodo servia como sala e quarto, com um colchão no chão e uma pequena cozinha ao canto. Mas estava impecavelmente limpo. E apesar da pobreza, havia amor. Desenhos infantis estavam pregados na parede, e um pequeno urso de pelúcia surrado estava sentado em cima de um travesseiro. Lucas se desvencilhou do colo de Laura e correu para pegar um carrinho de plástico. Laura observou Vinícius absorver a cena, a vergonha queimando em seu rosto. Parte dela se sentiu satisfeita com a dor dele, mas a maior parte estava simplesmente exausta. Por que você não me contou, Laura? Ele perguntou, a voz cheia de uma angústia genuína. Quando você descobriu, por que não me procurou? Procurar você? Ela se virou para ele, a raiva voltando. O homem que me disse que precisava de um tempo, que estava com outra mulher e que desapareceu do mapa, eu deveria te procurar para quê? Para ser humilhada mais uma vez? Para você me oferecer dinheiro para resolver o problema? Eu tive orgulho, Vinícius, e eu tive medo. Eu decidi que meu filho teria a mim, e isso teria que ser o suficiente. Ele não tinha defesa. Cada palavra dela era verdade. Ele se aproximou de Lucas, que agora estava agachado no chão, fazendo barulho de motor com seu carrinho. Vinícius se ajoelhou, o tecido caro de sua calça tocando o chão empoeirado. Oi, campeão, ele disse, a voz suave. Meu nome é Vinícius. Lucas parou de brincar e o olhou inclinando a cabeça. Você é amigo da mamãe? A pergunta simples o destruiu. Eu sou, ele respondeu, a garganta apertada. Eu sou um velho amigo dela. Naquele momento, Vinícius tomou uma decisão. A culpa e o arrependimento não mudariam o passado, mas a ação poderia começar a moldar o futuro. Ele não podia consertar os últimos 4 anos, mas pelo céu, ele não deixaria outro dia passar daquela maneira. Ele se levantou, o rosto agora marcado por uma nova determinação. Eu vou ao mercado, ele anunciou, e depois vou a uma farmácia. Não saiam daqui. Vinícius, não, começou Laura. Não discuta, Laura. Por favor, ele a interrompeu, mas seu tom não era autoritário. Era suplicante. Deixe-me fazer isso. Deixe-me fazer o mínimo por ele. Ele olhou para Lucas. Eu volto em 20 minutos. E antes que ela pudesse protestar novamente, ele se foi. Laura ficou parada no meio da sala, o coração uma confusão de emoções conflitantes. Raiva, ressentimento, uma ponta de alívio que ela odiava admitir e um medo avassalador do que aquela reviravolta significava para sua vida cuidadosamente controlada. Vinícius voltou em menos de meia hora, os braços carregados com mais sacolas de supermercado do que Laura vira em anos. Havia leite, iogurte, frutas, legumes, carne, pão, biscoitos e mais 2 sacolas da farmácia, com vitaminas infantis, um termômetro novo e outros itens essenciais. Ele começou a desempacotar tudo em silêncio, enchendo a geladeira vazia e os armários. Laura observava, paralisada, sentindo-se uma estranha em sua própria casa. Quando terminou, ele se virou para ela. Eu paguei seu aluguel, os 3 meses que estavam atrasados. O proprietário não vai mais incomodá-la. Laura sentiu as pernas fraquejarem e se sentou na beirada do colchão. Você não tinha o direito. Eu tenho todo o direito, ele respondeu, a voz baixa, mas firme. Ele é meu filho, Laura, e a partir de hoje, eu vou agir como o pai dele. Isso não é caridade, é obrigação. Uma obrigação que eu negligenciei por tempo demais. Nos dias que se seguiram, Vinícius se tornou uma presença constante, porém cautelosa.
Ele não tentava reacender nada entre eles. Seu foco era inteiramente em Lucas. Ele aparecia todas as tardes depois de fechar a loja, sempre trazendo algo: um brinquedo novo, um livro de colorir, um lanche especial. Lucas, inicialmente tímido, começou a se acostumar com aquele homem grande e gentil que se sentava no chão para brincar com ele e que o ouvia com uma atenção que o fascinava. Vinícius era desajeitado, inseguro em seu novo papel, mas sua determinação e seu amor crescente por aquele menino eram evidentes. Laura mantinha uma distância emocional, observando a relação deles se formar com um misto de alívio e dor. Era bom ver Lucas feliz, ver seus olhos brilharem com a atenção paterna que ela nunca pôde lhe dar. Mas cada sorriso que Vinícius arrancava de seu filho era uma facada em seu coração, um lembrete do que eles poderiam ter sido. Numa noite de sábado, o inevitável aconteceu. Lucas começou a tossir e em poucas horas queimava em febre. Laura entrou em pânico. O termômetro antigo dela mal funcionava e ela não tinha dinheiro para um médico. Ela tentou remédios caseiros, panos frios na testa, mas a temperatura não cedia. Desesperada, ela fez a única coisa que podia. Ligou para Vinícius. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação. Laura, aconteceu alguma coisa? É o Lucas, disse ela, a voz trêmula de medo. Ele está com muita febre, Vinícius. Eu não sei o que fazer. Estou a caminho. Foi tudo o que ele disse antes de desligar. Ele chegou em 15 minutos, o rosto uma máscara de preocupação. Ele tocou a testa de Lucas, seu toque surpreendentemente gentil e experiente. Temos que levá-lo a um hospital. Sem discutir, ele pegou Lucas nos braços, enrolado em um cobertor, e os guiou para o carro. No pronto-socorro particular, o melhor da cidade, Lucas foi atendido imediatamente. O diagnóstico foi uma infecção de garganta forte, mas tratável. Ele recebeu medicação e a febre começou a ceder. Eles passaram a noite em um quarto de observação particular. Lucas dormia profundamente entre eles na grande cama do hospital, a respiração finalmente calma. Laura e Vinícius estavam sentados em poltronas opostas, o silêncio preenchido apenas pelo bip suave dos monitores. O medo compartilhado havia quebrado outra barreira entre eles. Pela primeira vez em anos, eles não eram ex-amantes em guerra, mas pais, unidos por uma preocupação avassaladora pelo filho. Laura observava o rosto de Vinícius na penumbra. O verniz de empresário bem-sucedido havia desaparecido, revelando o homem por baixo, um homem cansado e vulnerável. Ele não tirava os olhos de Lucas. Obrigada, Vinícius. Ela sussurrou na quietude. Eu não sei o que teria feito hoje. Ele ergueu os olhos para ela, e havia uma profundidade neles que a fez prender a respiração. Não precisa me agradecer por cuidar do meu filho, Laura. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu deveria estar aqui para todas as febres, todos os arranhões, todos os pesadelos. Eu perdi tudo isso. A vulnerabilidade em sua voz a tocou de uma forma que ela não esperava. Ela viu o arrependimento genuíno em seus olhos, a dor por todo o tempo perdido. Enquanto a madrugada avançava, o cansaço finalmente a venceu. Sua cabeça pendeu para o lado e ela adormeceu. Algum tempo depois, ela acordou com um sobressalto, sentindo algo em seu ombro. Era o casaco de Vinícius, que ele havia colocado sobre ela para protegê-la do ar-condicionado. Ele estava de pé ao lado da cama, olhando para Lucas. Ao perceber que ela estava acordada, ele se virou. O olhar dele se encontrou no silêncio do quarto de hospital. Ele se aproximou dela. O movimento lento e deliberado. A distância entre eles parecia carregada de uma eletricidade nova, uma mistura de gratidão, dor compartilhada e uma intimidade forjada no medo parental. Ele parou na frente dela e, muito gentilmente, estendeu a mão. Não para tocá-la de forma romântica, mas para confortá-la. Ele pousou a mão em seu braço, por cima de seu casaco. O calor atravessou o tecido, simples e reconfortante. Descanse, Laura. Ele disse, a voz baixa. Eu estou aqui. Nós estamos aqui. E então, movido por um impulso que ele não conseguia controlar, um impulso nascido daquela noite de angústia e da visão dela, tão forte e tão frágil, ele ergueu a outra mão e, com uma delicadeza infinita, afastou uma mecha de cabelo que caíra sobre o rosto dela. O toque de seus dedos em sua têmpora foi leve como uma pluma,
mas para Laura pareceu uma faísca. Uma faísca que acendeu algo que ela pensava estar morto e enterrado há muito tempo. Ela não recuou. Pela primeira vez ela não quis recuar. E naquele pequeno gesto, naquele toque hesitante, uma nova possibilidade, frágil e aterrorizante, começou a nascer. A alta de Lucas do hospital na manhã seguinte marcou uma mudança sutil, mas definitiva, na dinâmica entre Laura e Vinícius. A experiência compartilhada de medo e alívio havia criado uma ponte sobre o abismo de ressentimento que os separava. Ao voltarem para o pequeno apartamento, o ambiente não parecia mais tão tenso. Havia uma nova quietude, uma aceitação mútua de sua nova realidade como pais. Vinícius não foi embora. Ele ficou para garantir que Lucas tomasse o antibiótico na hora certa e para cozinhar uma canja, insistindo que Laura precisava descansar. Vê-lo se movendo em sua cozinha minúscula com uma familiaridade desajeitada era surreal. Ele, o homem de ternos caros e joias de luxo, estava ali, picando cenouras e cuidando de seu filho. Naquela tarde, enquanto Lucas dormia, recuperando-se, a conversa que ambos vinham evitando, finalmente se tornou inevitável. Eles se sentaram à pequena mesa da cozinha, uma xícara de chá fumegante entre eles. Laura, nós precisamos conversar. Vinícius começou a voz séria. De verdade, desta vez, você merece saber tudo. Laura cruzou os braços, um gesto de autoproteção, mas assentiu. Estou ouvindo. E então, ele contou tudo. Sobre a doença terminal de seu pai, sobre a falência iminente da empresa da família, um legado de 3 gerações prestes a virar pó. Contou sobre a proposta da família de Sofia, a condição do casamento, a promessa que fez a seu pai no leito de morte. Sua voz falhava ao descrever o conflito que o rasgou por dentro, a sensação de estar encurralado entre o dever e o amor. Eu vi você com ela, Vinícius. Laura o interrompeu, a lembrança ainda doendo. No escritório, vocês estavam rindo. Eu sei como pareceu, ele disse, o rosto contorcido de arrependimento. Nós estávamos discutindo os termos do acordo que eu odiava. O riso, acho que foi de desespero. Eu não sabia como te contar, como colocar em palavras o quão feia era a situação. Eu não queria te arrastar para a minha bagunça, para a vergonha. Eu planejei te deixar segura, resolver tudo e depois voltar para te implorar perdão. Mas eu fui um covarde. Quando vi a dor nos seus olhos naquela noite, eu congelei. Usei desculpas vagas porque a verdade parecia sórdida demais. E eu te perdi. No final, o acordo com a família dela nem deu certo. Eu perdi tudo de qualquer maneira. Perdi a empresa do meu pai, perdi você, perdi meu filho sem nem saber que o tinha. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele agora, sem vergonha. Eram as lágrimas de um homem quebrado pelo peso de suas próprias escolhas. Laura ouvia, e a cada palavra, a armadura de raiva ao redor de seu coração começava a rachar. Não desculpava a dor que ele lhe causara, mas pela primeira vez ela entendia. A imagem do homem frio e calculista que ela construíra em sua mente foi substituída pela de um jovem assustado, tentando desesperadamente honrar seu pai e proteger a mulher que amava, e falhando espetacularmente em ambos. Eu também deveria ter te contado sobre o Lucas, ela admitiu, a voz baixa. Quando descobri, eu estava com tanta raiva, com tanta dor. Meu orgulho não me deixou te procurar. Eu sinto muito por isso. Você tinha o direito de saber. Naquele momento, o perdão não foi dito, mas foi sentido. Uma compreensão mútua de suas dores e de seus erros pairou entre eles, limpando o ar. Nas semanas seguintes, a vida deles encontrou um novo ritmo. Vinícius propôs uma solução que Laura, depois de muita insistência, aceitou. Ele alugou um apartamento simples, mas decente, em um bairro melhor, mais perto de uma boa escola para Lucas e de seu trabalho. Não é para você, Laura, é para ele disse, quando viu a hesitação dela. É o mínimo que um pai deve fazer para garantir que seu filho tenha um lar seguro e confortável. A mudança foi transformadora. Ter um quarto separado, uma cozinha funcional e um pequeno quintal para Lucas brincar foi um luxo que Laura nem se lembrava como era. Vinícius não se mudou com eles, respeitando seu espaço, mas ele estava lá todos os dias. Ele buscava Lucas na creche, levava-o ao parque, ajudava na lição de casa. Ele estava se tornando, de fato, um pai.
A presença de Vinícius, no entanto, não passou despercebida. Sofia, a ex-noiva do acordo de negócios, ainda circulava nos mesmos meios sociais que ele. Ao ouvir rumores sobre Vinícius e uma mulher misteriosa com uma criança, sua curiosidade se transformou em alarme. Ela sempre nutriu a esperança de reatar com Vinícius, especialmente agora que ele se tornara um empresário de sucesso por mérito próprio. Um dia, ela o seguiu. E o que viu a chocou. Vinícius, em um parque, empurrando um menininho em um balanço, com uma mulher de aparência simples, mas com um sorriso sereno observando-os. A intimidade da cena familiar a encheu de um ciúme venenoso. Decidida a proteger seu território, Sofia agiu. Ela confrontou Laura alguns dias depois, na saída da creche de Lucas. "Então você é a nova distração do Vinícius", disse Sofia, a voz gotejando desprezo, enquanto olhava Laura de cima a baixo. "Eu não sei que tipo de golpe você está aplicando, mas não pense que vai durar. Ele pertence a um mundo que você nunca vai entender." Laura, surpresa, apenas abraçou Lucas com mais força. "Eu não sei do que você está falando." "Ah, não sabe?" Sofia riu. "Deixe-me ser clara. Eu e o Vini temos uma história. Uma história de verdade, de famílias e negócios. Você é apenas um passatempo, uma aventura de caridade. Ele vai se cansar de brincar de casinha e vai voltar para quem realmente está no nível dele. Fique longe dele." As palavras de Sofia, cruéis e calculadas, atingiram em cheio as inseguranças de Laura. Seria verdade? Seria ela apenas um projeto de caridade para aliviar a culpa de Vinícius? A dúvida, como uma erva daninha, começou a se enraizar em seu coração. Naquela noite, quando Vinícius chegou, ele a encontrou quieta e distante. Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. "Laura, o que foi?" Ela contou sobre o encontro com Sofia, as palavras exatas ecoando em sua mente. "Ela está certa, não está, Vinícius? Eu sou sua obrigação. Eu e o Lucas somos seu projeto de redenção." Vinícius a ouviu, o rosto se fechando em uma máscara de fúria fria. Mas a fúria não era para Laura, era para Sofia. Ele pegou as mãos de Laura nas suas. "Olhe para mim, Laura. Nada do que aquela mulher disse é verdade. O que eu sinto por você, o que eu sinto pelo nosso filho, não tem nada a ver com obrigação ou caridade." Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela. "Eu cometi o maior erro da minha vida há 4 anos, e passei cada dia desde então me arrependendo. Encontrar vocês não foi um fardo, foi uma segunda chance. Uma chance que eu não mereço, mas pela qual sou grato todos os dias." No dia seguinte, ele agiu. Ele marcou um encontro com Sofia em um café movimentado, e de forma calma, pública e inequívoca, ele terminou tudo com ela. "Sofia, o que você fez ontem foi imperdoável." Ele disse, a voz baixa, mas cortante. "Você ameaçou a mãe do meu filho. Você tentou minar minha família. Não há mais história entre nós, não há negócios, não há nada. Eu exijo que você nunca mais se aproxime de Laura ou de Lucas. Se o fizer, você vai me conhecer de uma forma que não vai gostar. A minha vida é com eles agora." Fim da discussão. Ele se levantou e foi embora, deixando-a humilhada e chocada no meio do café. Naquela noite, ele contou a Laura o que havia feito. Contou como a defendeu, como escolheu sua nova família acima de qualquer aparência social ou conexão de negócios passada. Para Laura, aquele ato valeu mais do que 1000 desculpas. Ele não apenas falou, ele agiu. Ele a protegeu. Ele os escolheu. A barreira final em seu coração desmoronou. A dúvida plantada por Sofia foi arrancada e destruída pela certeza das ações de Vinícius. Naquela noite, a atmosfera entre eles era diferente. A gratidão e o entendimento haviam se aprofundado em algo mais. Algo que se parecia muito com o amor que um dia tiveram, mas mais forte, mais maduro, forjado no fogo da adversidade e do perdão. Ele estava prestes a ir embora, parado perto da porta, o habitual momento de despedida estranho. Mas desta vez, nenhum deles se moveu. O silêncio se estendeu, mas não era desconfortável. Era cheio de palavras não ditas. "Fique", Laura sussurrou, a palavra tão baixa que quase se perdeu no ar. Ele ergueu os olhos, surpreso e esperançoso. "Tem certeza?" Ela assentiu. Ele se aproximou dela lentamente,
parando a centímetros de distância. A tensão entre eles era palpável, uma energia que crepitava e os envolvia. Eu nunca deixei de te amar, Laura, Vinícius disse, a voz rouca de emoção, ecoando a confissão que ele queria fazer há tanto tempo. Eu só fui um covarde, mas eu não vou ser mais. Eu amo você, e eu amo nosso filho, e eu quero passar o resto da minha vida provando isso para vocês. Ele olhou para ela com uma honestidade tão crua, uma vulnerabilidade tão completa, que tirou o fôlego dela. Todas as defesas, todas as mágoas, toda a dor dos últimos 4 anos se dissolveram sob a intensidade daquele olhar. E pela primeira vez, quando ele se inclinou e seus lábios se encontraram, ela não recuou. Ela o encontrou no meio do caminho, entregando-se a um beijo que não era sobre o passado, mas sobre um futuro que, de repente, parecia possível e brilhante. O beijo foi um catalisador, uma reação química que dissolveu anos de dor e incerteza em um único momento de clareza. Não foi um beijo de paixão avassaladora e desesperada, como os de sua juventude, mas algo infinitamente mais profundo. Havia ternura no toque de seus lábios, um reconhecimento da dor que ambos haviam suportado e uma promessa silenciosa de um novo começo, construído sobre uma base mais forte e honesta. Quando se afastaram, ofegantes, eles se olharam nos olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não havia fantasmas entre eles. A sombra de Sofia, a dor do abandono, a vergonha da pobreza, tudo havia se dissipado, deixando apenas o presente e a possibilidade de um futuro juntos. Naquela noite, Vinícius não ficou como um estranho ou como apenas o pai de Lucas. Ele ficou como o homem que Laura estava aprendendo a amar de novo. Eles adormeceram no sofá, abraçados sob um cobertor fino, conversando baixinho sobre trivialidades e sonhos, redescobrindo um ao outro até que os primeiros raios de sol os encontraram, pintando a pequena sala com as cores de um novo dia. As semanas seguintes foram como aprender a andar de novo, um processo deliberado e, por vezes, desajeitado de reconstruir uma vida a dois. Eles não apressaram as coisas. Havia uma compreensão mútua de que a confiança, uma vez quebrada, precisava ser nutrida com paciência. Eles começaram a namorar de verdade. O primeiro encontro oficial foi em um pequeno restaurante italiano, escondido em uma rua tranquila. Um lugar que nenhum dos dois conhecia, para que não houvesse memórias do passado, apenas a criação de novas. Sob a luz de velas, eles conversaram por horas, não sobre os problemas ou sobre o passado, mas sobre quem eles haviam se tornado. Laura falou sobre seu amor redescoberto pelo design, sobre as ideias que borbulhavam em sua mente. Vinícius falou sobre a paixão que desenvolveu por criar joias, a satisfação de transformar metal bruto e pedras em algo que simbolizava o amor de outras pessoas, uma ironia que não passou despercebida por ele. É engraçado, disse ele, girando a taça de vinho. Passei os últimos anos cercado pelos símbolos do amor eterno dos outros, enquanto o meu próprio coração estava em ruínas. Talvez você estivesse aprendendo, respondeu Laura com uma sabedoria tranquila. Aprendendo o valor real dessas coisas para poder reconhecê-lo quando o encontrasse de novo. Ele a olhava com uma admiração que aquecia a alma dela. Ele não via mais a mulher frágil que encontrara em sua loja, mas a parceira inteligente e perspicaz que sempre amara. Em outras noites o encontro era em casa. Depois que Lucas dormia, eles se aninhavam no sofá para assistir a filmes, comendo pipoca em uma grande tigela. Durante um filme de comédia, Laura riu tanto que engasgou, e a forma como Vinícius se preocupou, dando tapinhas em suas costas com uma seriedade cômica, a fez rir ainda mais. Eram esses pequenos momentos de normalidade, de cumplicidade doméstica, que reconstruíam o tecido de sua intimidade. E o mais importante, eles se tornaram uma família aos olhos de seu filho. Os fins de semana eram sagrados. Num sábado, foram à praia. Vinícius, o elegante joalheiro, não teve vergonha de passar horas de joelhos na areia, ajudando Lucas a construir um castelo elaborado, com torres e um fosso. Laura os observava debaixo do guarda-sol, o coração transbordando ao ver a alegria pura no rosto de seu filho. Lucas, que antes era uma criança quieta e um pouco tímida, agora era expansivo e barulhento, seguro no amor incondicional de seus dois pais.
Ver como ele corria para os braços de Vinícius depois de um mergulho no mar, com a mesma naturalidade com que corria para os dela, curava as feridas mais profundas no coração de Laura. Num domingo ensolarado, eles estavam em um parque, o mesmo parque para onde ele a levara no início de seu namoro. Estavam deitados na grama, em uma toalha de piquenique, enquanto Lucas corria atrás de uma bola, suas risadas ecoando pelo ar. Laura estava com a cabeça no colo de Vinícius, olhando para as nuvens. "Você se lembra?" Ela perguntou, a voz sonhadora. "Nós costumávamos fazer isso. Vínhamos a este mesmo parque e falávamos sobre como seria nossa vida, sobre os filhos que teríamos. Lembro que você disse que queria uma menina com os meus olhos." Vinícius acariciou o cabelo dela, o coração apertado de amor e arrependimento. "Eu me lembro de cada palavra. Eu estraguei tudo, Laura. Eu te roubei esses sonhos." Ela se virou, apoiando-se no cotovelo para olhá-lo nos olhos. Havia uma força nela que ele admirava profundamente. "Você não roubou nada, Vini. A vida nos deu uma curva inesperada e nós nos perdemos no caminho, mas nos encontramos de novo e talvez sejamos melhores agora, mais fortes. Eu não sou mais a mesma garota ingênua que acreditava em contos de fadas. E você não é mais o rapaz assustado, tentando carregar o mundo nas costas. Nós somos adultos agora, e sabemos o que realmente importa." Ele se inclinou e a beijou suavemente, um beijo cheio de gratidão. "Nós somos", ele confirmou a voz firme, "e eu nunca mais vou te deixar." Algumas semanas depois, em uma noite de sexta-feira, Vinícius disse a Laura que tinha uma surpresa para ela. Ele pediu que ela vestisse algo especial. A curiosidade dela foi aguçada. Ele a levou de carro até o centro da cidade, parando em frente à sua joalheria. As luzes estavam apagadas, a loja fechada para o público. "O que estamos fazendo aqui?" ela perguntou, uma ponta de desconforto a atingindo ao lembrar daquele primeiro terrível reencontro. "Confie em mim", ele disse, a voz suave, abrindo a porta do carro para ela. "Quero ressignificar este lugar para nós." Ele destrancou a porta da loja e a conduziu para dentro. A escuridão foi substituída por uma luz suave e quente quando ele acendeu apenas algumas lâmpadas de destaque, criando uma atmosfera íntima e mágica. O silêncio da loja vazia era solene. Ele a guiou até o balcão principal, o mesmo balcão onde a vida deles havia colidido. De debaixo do balcão, ele tirou uma pequena caixa de veludo, idêntica à que ela tinha, mas esta era nova. "Eu nunca vendi a sua", ele disse, a voz baixa. "Eu a guardei no meu cofre pessoal desde aquele dia. É sua, sempre foi." Ele abriu a caixa, revelando a aliança de ouro que ela tentara vender. O metal polido brilhou. "Ela simboliza nosso passado, a promessa que fizemos e que eu quebrei. Mas não é essa que eu quero te dar hoje." Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos nos dele, e a levou para os fundos, para sua oficina particular, um lugar sagrado que ela nunca tinha visto. Era um espaço organizado, cheio de ferramentas de precisão, esboços de designs e pedras preciosas que brilhavam em bandejas. Sobre uma mesa de trabalho, sob uma lâmpada brilhante, repousava um anel de noivado deslumbrante. Era diferente de tudo que ela já vira. Tinha uma safira azul profunda no centro, com o formato de uma lágrima, da cor exata dos olhos dela, quando ela sorria de verdade. A pedra era abraçada por um delicado trançado de ouro branco, cravejado com minúsculos diamantes que brilhavam como poeira de estrelas. "Eu fiz isso para você", ele disse, a voz embargada, pegando o anel com uma delicadeza reverente. "Cada detalhe. Eu o desenhei nas noites em que não conseguia dormir pensando em você. A safira é pela sua força e profundidade. Os diamantes são por cada lágrima que você derramou e que eu quero transformar em brilho. Não é para substituir o passado. É para construir um futuro sobre ele." Ele se virou para ela, os olhos marejados, o coração exposto. "Laura, você é a mulher mais forte, mais corajosa e mais incrível que eu já conheci. Você criou nosso filho com um amor e uma dignidade que me humilham, nas piores circunstâncias imagináveis. Você me ensinou o que é o verdadeiro arrependimento e me deu o presente do perdão quando eu não merecia. Eu não quero ser apenas o pai do Lucas, aparecendo para os fins de semana. Eu quero ser seu marido. Eu quero acordar ao seu lado todas as manhãs
e adormecer ao seu lado todas as noites. Eu quero ser o homem que te faz feliz e que te protege de toda a dor do mundo. E então ali, no coração da loja, que um dia foi o palco de sua maior humilhação, Vinícius se ajoelhou. O gesto foi tão sincero, tão cheio de humildade, que o ar saiu dos pulmões de Laura. Ele pegou a mão dela, a mão que carregara tanto peso sozinha por tanto tempo. Você me perguntou uma vez sobre o nome da loja. Ele disse, olhando para cima, os olhos brilhando de lágrimas. V.N.L. Eu registrei esse nome anos atrás, quando ainda éramos casados. Sempre foi para ser Vinícius e Laura. Sempre foi para ser nosso. Laura, minha vitoriosa, minha luz, casa comigo. De novo, e desta vez, para sempre de verdade. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Laura, mas desta vez eram lágrimas de pura alegria, de um ciclo que se fechava da forma mais bonita possível. Aquele homem à sua frente não era o menino assustado que a abandonara, nem o empresário chocado que a reencontrara. Era seu Vinícius, o homem que ela amava, mais maduro, mais forte, mais dedicado do que nunca. Sim, ela sussurrou a voz cheia de emoção. Sim, Vinícius, 1000 vezes sim. Ele sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto e deslizou o anel de safira em seu dedo. Encaixava perfeitamente. Ele se levantou e a beijou. Um beijo que selou todas as promessas, curou todas as feridas e deu início a um novo capítulo. Eles se casaram 3 meses depois, em uma cerimônia íntima e bonita no jardim da casa para onde se mudaram. Apenas amigos próximos e familiares estavam presentes. Laura usava um vestido simples e elegante, e em seu dedo, o anel de safira brilhava sob o sol. Lucas, vestido em um terninho feito sob medida, foi o orgulhoso portador das alianças, caminhando pelo corredor de grama com uma seriedade adorável, entregando as novas alianças, que Vinícius também desenhara para seus pais. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o aplauso mais alto veio de seu filho. A vida encontrou um ritmo feliz e tranquilo. A V.T.L. Joalheiros prosperou ainda mais com a chegada de Laura, cujos designs delicados e cheios de emoção se tornaram um sucesso de vendas. Eles eram uma equipe no trabalho e na vida. E numa tarde quente de primavera, quase 1 ano após o casamento, enquanto Vinícius empurrava Lucas no balanço que ele mesmo construíra no jardim, Laura saiu para a varanda, segurando uma xícara de chá. Ela observou seus 2 meninos, seus 2 amores, e um sentimento de paz e gratidão a preencheu de uma forma que ela nunca pensou ser possível. Vinícius a viu e sorriu, um sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Ela sorriu de volta e, instintivamente, pousou a mão livre sobre sua barriga, onde uma nova vida, um novo sonho, começava a crescer. Seus olhos se encontraram através do jardim, e em um entendimento silencioso, eles compartilharam a notícia. O sorriso de Vinícius se alargou. Seus olhos se encheram de uma alegria pura. Ele parou o balanço, disse algo no ouvido de Lucas, que então olhou para a mãe e gritou, "Um bebê!", correndo em direção a ela. Laura se ajoelhou para abraçar seu filho mais velho, enquanto Vinícius se aproximava e os envolvia em seus braços, formando um círculo de amor. A jornada havia sido tortuosa, cheia de dor, perdas e lágrimas. Mas olhando para a família que eles haviam se tornado, para o amor que os unia, ela sabia que cada passo, cada dificuldade, os levara até ali. O anel que ela quase vendera por necessidade era agora apenas uma lembrança, um símbolo não de um fim, mas de um reencontro improvável. O nome dela, Laura, a vitoriosa, nunca pareceu tão apropriado. E o nome de seu filho, Lucas, a luz, era a prova viva de que mesmo na mais profunda escuridão, o amor, de alguma forma, sempre encontra um caminho para brilhar e florescer novamente. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.